Criatividade é essencial para desenvolver projetos que envolvem soluções inovadoras para as cidades. Mas como isso acontece na prática? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou a Isa. E eu sou a Andrea e esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Uhul! É isso aí, galera! Segundo episódio da terceira temporada, episódio de número 27. Estamos nós aqui novamente. Agora vamos falar sobre esse tema que eu acho que, assim, muita gente já ouviu falar, né? Muita gente já, às vezes, tem um primo, tem um tio que trabalha, né, com engenharia civil, com construção civil. Mas, na verdade, a gente vai se aprofundar um pouco mais, vamos explorar a criatividade nessa área, né, Andrea? É isso mesmo. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial. Ela é formada em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é pós-graduada em Projetos e Obras Públicas. Durante a graduação estagiou na área de Construção Civil e no momento atua no Departamento de Patrimônio do Estado com o gerenciamento de bens e imóveis estaduais. Como hobby, tem nada mais, nada menos que a música e o amor pelo piano que a acompanha desde criança. Ela acredita que a criatividade é fundamental para o engenheiro, visto que esse profissional tem um papel muito importante de criar soluções práticas para problemas do dia a dia, visando o bem-estar da sociedade. Seja bem-vinda, Giovana Oitzenaz. Oi, meninas! Olá! Tô bem animada e feliz com esse convite. Que bom. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre esse tema aí, vamos explorar este mundo da engenharia e a gente quer saber detalhes desse universo que a gente só ouviu falar, assim, É tipo basicamente. caviar, né? Eu já ouvi falar, mas eu nunca comi, então... Então, eu não conheço muito, só sei, assim, superficialmente. Vou trazer umas coisinhas pra vocês. Muito bom. Então, conta pra gente, como que a gente pode entender a engenharia civil, né? Igual eu falei agora há pouco. Tem muita gente que já ouviu falar, que sabe, tem alguma coisa a ver com construir casa, né? Tem que assinar uns papel para poder construir casa, uns negócios assim, né? Mas se for explicar o que é, o que você faz, o que você pode fazer a partir disso, isso eu acho que muita gente não sabe, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Então, a engenharia civil, ela é um ramo da engenharia. Ela compreende tanto a parte de projetos quanto a execução de obras e depois a manutenção dessas obras, de todos os tipos de infraestrutura e estruturas. Então, o engenheiro civil ele é um profissional responsável pelo processo de construção de edifícios, viadutos, túneis, barragens, obras de saneamento, geotecnia e outros. Então, é uma área muito ampla. E justamente por ela ser tão ampla, esse profissional ele é muito versátil, ele pode atuar em diversas áreas, tanto em empresas privadas como em órgãos públicos, como eu atuo agora. Muito legal. Muito bom. Você, antes de trabalhar no Estado, você trabalhou com o que, assim, na área de engenharia civil? Então, eu trabalhava com obras mesmo, trabalhei nessa área de construção civil durante o estágio e no comecinho da minha carreira. Aí depois surgiu a oportunidade de eu fazer residência técnica. Aí eu comecei a trabalhar num órgão público e conhecer um pouco mais desse ambiente. E estou até hoje, né? Faz 2 anos e pouquinho. Muito bom. Ai, que legal. E como é que você, no seu dia a dia lá, no seu trabalho e na sua profissão, né? Acho que também durante a graduação você conseguia enxergar a criatividade, assim, porque sempre a gente pergunta isso porque a maioria das profissões que não estão ligadas com a criação diretamente, as pessoas têm uma visão limitada de que a criatividade não está lá, né? E como que você pode falar pra gente, assim, que você enxergava isso ou presenciava isso ou né, desenvolvia isso? Então, eu vejo muito que a engenharia ela foi criada para melhorar a vida das pessoas. Então, ela vem em busca de criar soluções para o nosso dia a dia. Então, na faculdade a gente vê muito isso, vê como que eu vou criar um edifício, como que eu vou começar ele do zero, como que eu vou solucionar problemas relacionados a saneamento na minha cidade, sabe? Então, são coisas que
desde simples a mais complexas, mas elas estão muito presentes na engenharia. Esse lance de criar. Eu não consigo ver um engenheiro sem criar, entende? Sem essa questão de criatividade. Muito bom. Eu pensava que era só calcular. Eu entendo. Não, eu já ouvi muita coisa. A gente sempre ouve que a gente só desenha. Pois é. Designer só fica fazendo desenhinho, o engenheiro só fica fazendo conta de integral e essas coisas, né? Aula de cálculo, e designer é teoria da cor, assim, acabou, né? O curso inteiro. Tem um mundo muito gigante atrás disso, atrás desses cálculos. Com certeza tem muito cálculo, sim, mas tem muita coisa bacana. E também tem aquela questão que a gente estava conversando sobre ser muito humano também na engenharia, né? Eu vejo dessa forma, que a engenharia ela vem para ajudar pessoas. Que massa, cara. Eu acho que isso é um ponto que cada vez mais a gente está vendo que várias profissões estão buscando reumanizar, né? Até porque muitas coisas no começo foram feitas, né? Pensando nas pessoas, melhorando a vida das pessoas e tudo mais, como você falou, né? Mas tem coisas que acabaram, conforme elas foram evoluindo, elas ficaram tão frias e tão distantes, Sim. assim, né? Eu vou lá e resolvo aquele problema e acabou. Né? É que nem quando, por exemplo, você anda num lugar, numa parte da cidade, por exemplo, que você percebe que aquilo ali foi construído para os carros passarem, mas é muito ruim de caminhar naquele lugar. Né? Então, aquele lugar acabou que ficou mais para uma máquina do que para uma pessoa. Então, isso, eu já passei por isso, foi acho que em Porto Alegre, que a gente andou por um lugar. Lembra, né, quando a gente foi? Ah, é verdade. Que a gente passou por um lugar que, assim, cara, dava muito medo de caminhar por lá. Tinha um viaduto, assim, aí a calçada era bem estreita, era uma via rápida, os carros passavam muito rápido, e a gente ficou com medo, porque era difícil. E, assim, não era um lugar distante, tipo, no meio da rodovia e tal. Não, era perto de um parque, era um lugar que era, assim, teoricamente, passaria muitas pessoas. E a gente ficou com esse sentimento, assim, de, puxa, isso aqui não foi pensado para pessoas, né? E essa questão até de uma calçada, ela é normatizada. Então, tem a NBR de acessibilidade e lá tem todas as medidas que uma calçada tem que ter, que uma rampa de acessibilidade tem que ter. Então, é muito isso mesmo, é que pensar nas pessoas, em quem vai usar aquele equipamento, seja ele qual for. Exato. Fazendo um link com o nosso último episódio, né, que a gente lançou esses dias atrás, que a gente falou sobre acessibilidade, justamente, né, que é pensar para que todas as pessoas possam conseguir utilizar as coisas e tudo mais, né? Ouçam lá depois o episódio, gente, se vocês não ouviram ainda. Sim. E tem algum exemplo, assim, dentro da sua profissão que você pode falar pra gente sobre a criatividade, assim, algum projeto, algum planejamento, algum desenvolvimento que você esteve a par ou presenciou que você achou assim que foi super criativa? Algum case de sucesso? Olha, que eu participei, é difícil dizer assim, porque tem tanta coisa envolvida, desde o meu estágio até hoje. Hoje, por exemplo, tem uma coisa muito grande que a gente está desenvolvendo dentro do Estado, que são melhorias no nosso sistema de gestão patrimonial de imóveis. Daí você pensa, mas o engenheiro civil está fazendo isso? O engenheiro civil, porque tem que ter conhecimento de processos relacionados a imóveis. Então, isso é algo muito grande, que está sendo elaborado ainda, né? Vai um tempo para a gente conseguir implantar tudo isso. Mas é algo que está muito relacionado à criatividade. Até porque você vai ter que propor soluções ali para aquilo ficar melhor, ficar mais fácil de ser gerenciado e tudo mais, né? Sim, nós que vivemos na prática esses processos relacionados a imóveis, nós sabemos o que tem que melhorar, como tem que melhorar. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, assim. Ah, muito bom, muito bom. E já estamos indo para aquela pergunta que a gente gosta? É isso? Sim. Perguntas que gostamos. Vai lá. A gente gosta muito de desmistificar coisas aqui no podcast, né? Então, vamos pedir para você dar uma desmistificada aí na engenharia civil. Quais que são os maiores mitos que você ouve falar? Aqueles absurdos que as pessoas falam, que dá aquela dor de ouvido, assim, que você pensa, socorro, Deus, sabe? Olha, eu acho que dá para começar por aquela que você comentou, que engenheiro só faz cálculo. Na engenharia só tem cálculo. Não, gente, a gente estuda administração, gestão,
gestão, empreendedorismo também. Tem a parte de desenho técnico, que envolve a parte de projetos depois, né? Tem a área de solos, geotecnia, então tem muita coisa, até mesmo um pouco de direito, da área de direito. Olha só. É, Que legal. O que vocês estudam em direito? é muito essa parte de deveres do engenheiro, direitos do engenheiro, legislações relacionadas a obras mesmo, normatizações, que nem essa mesmo que eu falei da acessibilidade. Então, nós temos várias normas técnicas. Então, tá tudo envolvido assim nessa área de direito mesmo. Eu acho que no design tinha que ter também, né? Pra gente Sim. aprender sobre propriedade intelectual, direitos LGPD. de uso. Não, LGPD, agora todas as pessoas do universo precisam Sim. E eu ter já ouvi noção. falar que tem algumas universidades que colocam filosofia também em todos os cursos, independente da área. Eu não tive, Sim. infelizmente. É mas que eu acho acho que bem teve algumas interessante. grades que mudaram também, porque que nem no design antigamente tinha física. E daí eles tiraram e e a gente vê que faz falta. Não precisa ser física quântica, mas podia ter, né, pelo menos o que influencia, né, na nossa profissão, ter aquela parte de física, matemática. Então, eu acho que por algumas reformulações de grades eles tiraram, assim, de muitos Sim. cursos, né? Até pra gente ter uma noção melhor dos materiais que usam, né? Porque se você for parar pra pensar, eu quero criar sei lá, uma mesa, uma bicicleta. O designer pode fazer desde escova de dentes até aviões, né? Então, a gente pode... É bem nichado, né? A gente consegue fazer de uma escova de dente até um avião. Não, e essa frase que eu falei, do escova de dente até avião, é do Sérgio Rodrigues, o cara da Nossa. cadeira mole, que é conhecido no mundo inteiro como um dos designers mais famosos do Brasil. Porque ele falava assim, eu não sou designer, eu sou arquiteto. Aí ele falou assim, eu só faço móveis, né? Eu faço móveis, faço interiores. Eu não sou designer. Designer pode fazer desde uma escova de dentes até um avião. Sim, prazer, eu faço aviões. Eu já fiz um total de 0 aviões. Muitas escovas de dentes, né? Não, nem escova de dentes. Nem escova de dentes, que é o pior. Ai, que engraçado. Mas falando nisso, podemos jogar uma polêmica na roda? Joga. Polêmica. Momento de polêmica. Toca a música de polêmica. E a treta que existe entre os arquitetos e os engenheiros civis? Olha, esse era mais um mito que eu ia falar, porque todo mundo acha que engenharia civil e arquitetura é a mesma coisa. Não, gente, por favor. Mas assim, não tem uma treta. Eu trabalho com arquitetos e a gente se dá super bem e são profissões que se complementam, né? Mas eu até já tinha pensado nisso também, nessa questão. O arquiteto ele vai elaborar as plantas de projetos, vai definir tamanhos de ambientes, disposição de elementos como janelas, portas, a iluminação, que luz que eu vou usar no meu escritório, qual que eu vou usar na cozinha. Então, é mais nesse sentido. O engenheiro ele já se envolve mais na questão de cálculo de estruturas. Ele vai projetar as instalações elétricas, as instalações hidrossanitárias, né? Então, o arquiteto atua nessa parte, design de interiores, paisagismo, urbanismo, restauração de edifícios históricos. E o engenheiro é mais a parte técnica mesmo de construção e gerenciamento de obras. Tem engenheiros que fazem projetos arquitetônicos? Tem, eu também já fiz. Tem arquitetos que gerenciam obras? Também tem. Então, algumas coisas um consegue fazer, assim, digamos, não um da área do outro, mas tem uma fusão ali de conhecimentos. E vocês odeiam o Oscar Niemeyer? Não, jamais. Por quê, né? Construir umas coisas assim, desenhar, né? Projetar algo difícil de construir, por que a gente vai odiar? Eu fiz aqui um rabisco, ele desenhou um olho assim, falou, mas agora é você que vai fazer. Nossa, super fácil, já calculei a estrutura na minha cabeça. É um desafio, né? Eu tinha uma professora até de arquitetura que ela sempre falava que um bom arquiteto ele pensa nessas coisas na hora de projetar, pensa na facilidade, né, no construir. E o engenheiro, quando ele projeta realmente, o projeto da maioria dos engenheiros, eu vou falar dos meus projetos arquitetônicos, são quadrados. Não adianta. É muito mais fácil você calcular depois. Para construir é mais fácil. Então, os arquitetos, eles vêm com aquele
aquela criatividade para fazer tudo de uma forma diferente. Mas sim, todos têm que ter noção da execução da obra, né? E também tem a questão de custos. Uhum. A gente estava falando isso no episódio anterior também, de como que é importante conjugar o estético, o bonito, o mais inovador com o factível, né? Tem que sempre passar por essas lentes, né? A lente da viabilidade, da disponibilidade do produto que você vai usar, da base ali, a matéria-prima, tudo mais. E as pessoas que vão estar trabalhando, né? Realmente vão conseguir executar aquilo. Então, tudo tem que ser avaliado, né? Pensado num todo, né? Sim, porque no papel a gente faz qualquer coisa, né? Exatamente. Eu tenho até um professor meu, que uma vez eu cheguei e falei, professor, eu posso fazer uma viga assim? Eu nem lembro como que era a viga. Ele falou, claro que você pode fazer o que você quiser. Eu falei, legal, né? Daí depois ele falou assim, mas seu orçamento, dá pra fazer essa viga? Deu, poxa, acho que não. Ai, não sou. É só no papelzinho aqui, tô brincando. Nossa, cara. Você falou isso, me lembrou de uma história. Que, assim, hoje eu paro pra pensar e eu falo, cara, como eu era sem noção de nada da vida, né? A gente tava fazendo um projeto, uma disciplina lá que a gente ia precisar juntar lá umas partes de chapinhas de MDF, né? E a gente tava fazendo o desenho ali e tal. Daí a gente foi contabilizar mais ou menos quantos parafusos a gente ia precisar. E as ideias. Eu pensando assim, não sei direito o tamanho que vai ter que ser esse buraco que a gente vai fazer aqui pra pôr o parafuso. E daí eu, tipo assim, inventei um parafuso na minha cabeça, né? Tipo, vou fazer um parafuso mais ou menos desse tamanho. Desenhei o parafuso lá certinho com a rosca, tudo, desenho técnico, nananana. Gente, simplesmente o professor chegou pra mim e falou assim, por que você não foi na loja de parafuso e viu os tipos de parafuso que tinha, em vez de inventar um da sua cabeça que você não vai achar pra comprar? Aí eu fiquei, cara, que vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu falei, cara, que coisa absurda. Por que simplificar? Se eu posso complicar. Não, mas eu tenho uma história de parafuso. Conte. Teve uma prova eu acho que era estruturas de madeira ou de aço, que eu inventei um parafuso que nunca ia existir nesse planeta. Não zerei a questão, mas, né? Viu? Hoje aqui a gente tá no clubinho das meninas que inventaram um parafuso. Andréia, você vai ter que inventar um parafuso Ai, meu agora. Deus, eu não inventei. Por favor, senão não vai participar. Muito bom. E tem mais mito aí pra contar pra gente? Tenho de que engenheiro só trabalha com construção. A maioria das pessoas pensa isso, né? Quando fala de engenheiro, fala, onde é que é a obra? Não, eu mesma trabalho com gerenciamento de imóveis, né? Então, tem avaliação, regularização de imóveis e, sem contar, toda a área de pesquisa científica também que engenheiros civis desenvolvem. Inclusive, lá na UEPG, eu falo muito dos meus professores, gente, desculpa, mas eles moram no meu coração. Na UEPG, eu tenho alguns professores que se especializaram na área de saneamento. E eles desenvolvem um projeto de dessalinização da água do mar. Então, quando você pensa num projeto desse, é difícil você pensar que um engenheiro civil está por trás disso, né? Mas é isso. Não trabalhamos só com construção, gente. Ai, muito bom, muito bom. Então, agora, Giovana, a gente vai para o nosso quadro A Criatividade em Você. Vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre a Giovana, pessoa criativa. Sim. Andréia já deu uns spoilers aí, né, quando falou quando falou a sua bio, que você gosta de música. Sim. Muito legal. Então, conta assim pra gente sobre como que você se vê como pessoa criativa em qualquer área da sua vida, seja no seu trabalho, seja nos seus hobbies. Conta pra gente. Olha, eu vejo que eu sou criativa quando eu resolvo um problema. Basicamente isso. Principalmente na questão de trabalho, né? No dia a dia de trabalho. Então, quando eu desenvolvo alguma coisa, faço desde uma coisa mais simples e mostro lá para o chefe, para alguém, para um colega de trabalho. E essa pessoa fala, nossa, que legal, gostei da sua ideia. Aí eu me sinto, nossa, sou criativa. Ai, o ego foi lá em cima. Ai, nossa. Na mesma hora a pessoa pensa, por que eu falei isso? Não devia ter contado. Na questão da música, eu comecei muito nova. Então, eu tinha um teclado muito limitado, digamos.
E eu criava algumas formas de conseguir fazer uma musiquinha melhor nele, né? Eu tocava na igreja, então eu conseguia explorar um pouco da minha criatividade ali, procurar uns timbres diferentes, mudar uma oitava. Hoje, para mim, é uma coisa simples, mas na época que eu era criança, fazer isso, eu acho que estava muito ali explícito, né? Essa criatividade em mim. Ai, que Ai, neném. massa. Muito fofa, né? Ai, eu adoro teclado, piano também. Saudades, faz muito tempo que eu não toco. Meu primeiro tecladinho era um da Cássio, desse tamanho. Ah, eu tinha um da assim. Cássio. Então, menina, acho que todo mundo teve esse... Eu acho todo que era mundo padrão, toca assim. teclado, Quero ganhar um aham. teclado. Já aparecia um Cássio debaixo É. da porta. O Ronaldo tá falando que é verdade lá, ó. Na verdade, meu primeiro teclado foi aquele que tinha os bichinhos, assim, sabe? Que você clicava nos bichinhos. Saiu uma desse tamanho ovelha, branquinho. assim. Ai, sim, aquele é maravilhoso. Esse foi meu primeiro teclado. Daí depois o Cássio. Sim. Nossa, eu lembro que o meu Cássio foi assim, amanhã ia ser meu aniversário, né? Aí apareceu aquelas propagandas do Magazine Luiza. Só amanhã no Magazine Luiza você encontra teclado Cássio. E aí eu olhei assim e falei, nossa, eu queria muito esse teclado. Nem sabia tocar, sabia tipo do, ré, mi, fá lá, porque eu fazia musicalização, né? E daí eu ganhei de presente. Acho que a minha mãe e minha avó devem ter escutado Nossa, eu e eles falando foram com a no Magazine televisão. Luiza só hoje e compraram. E foi assim que o meu Cássio apareceu embaixo da minha porta, Que ótimo, né? Brilhando, assim. brilhando. Eu acho que a música é uma coisa que desenvolve muito a criatividade. Eu não sei, que depende. Porque teve uma época que eu fiquei muito focada em música clássica, por exemplo. E a música clássica, ela é aquela partitura certinha. Né? Claro, você consegue expressar teu sentimento, mas você toca o que está na partitura. Isso te limita. Aí depois, quando eu fui tocar fazer uns arranjos assim, o professor falou para mim, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, como assim fazer o que eu quiser agora? E não preciso pensar nos custos. Exatamente! Gente, eu só posso fazer o que eu quiser. Por isso que eu acho que a criatividade, ela pode ser treinada, ela pode ser melhorada, né? Depende muito dos estímulos que a gente tem. Com certeza. Nossa, falou uma palavra maravilhosa aí, estímulos. O que estimula a criatividade de cada um? É, né? exatamente. O que funciona para você, o que funciona para André, o que funciona para mim, o que pode desestimular, o que pode bloquear. A gente sempre fala um pouco sobre isso aqui. O que você faz assim quando você se sente bloqueada criativamente? Você tem alguma coisa que você faz para tentar ser? Choro no banho. Cara, olha, no banho acontecem muitas coisas aqui, né? Que a gente já sempre fala que no podcast. Muita gente tendo ideia no banho. A maioria das chorando no pessoas que banho. vêm aqui, nossa, acho que são sócios da Copel, porque... E da Sanepar. E da Sanepar, Da exatamente. Sanepar. Olha, eu tenho muitas ideias antes de dormir. Quando eu deito, assim, olha... Acho que eu criaria até uma novela, se fosse preciso. Eu pensei no meu tema de TCC um pouco antes de dormir. Tanto que eu levantei e anotei, porque eu pensei, eu vou esquecer no outro dia. E saiu meu TCC daquilo que eu pensei, sabe? Antes de dormir. Então, eu acho que tem momentos, assim, que a nossa cabeça tá mais criativa, talvez. Tá funcionando melhor. Mas quando eu me sinto, assim, mais para baixo, desestimulada, é justamente nesse momento que eu corro pra música. Né? Que eu vou lá ver minhas partituras, mesmo que seja uma música triste, melancólica daí, para aproveitar, né? Não, Chopin não. Vamos de Erik Satie. Ai, sim, tava escutando essa semana. Chopin é mais alegrinho. Não, ele tem algumas que são tristes. É que eu gosto das tristes do Chopin. A mais. Gente, mas piano pra mim tem que ser melancólico, não adianta. Tem que ser música triste mesmo. E Não daí dá pra ser a música do aproveito. gás, né? A música do música gás? do gás. É, as pessoas... Menueto de Bach. Ai, não é Menueto de Bach, é Furelise. Não, daí é Beethoven. É do Beethoven. É Furelise, Não, Beethoven. mas aqui tocava o Minueto de Bach, não é essa que tocava aqui. Ah, Aqui é era que- diferente. Menina, eu não sei, eu nunca Aqui vi o era Caminhão do diferente. Gás. É porque lá em Campo Mourão não tinha música no Caminhão do Gás, era um sininho. Dem, 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 que o cara ia gente, puxando da janela. Em assim. Teixeira, então a gente ia buscar gás no mercado, né? Ai, que pena.
Vocês não recebiam cultura através do Gaizeiro? Agora, eu quero saber como é que é a musiquinha. Ai, gente, agora não vou Faz lembrar aí, de faz cabeça. pra gente Acho que é mais fácil ela identificar. lembrar o minueto de Bar do que eu. Aí eu só lembro daqui de Curitiba, o único automóvel com som que eu tive contato. É o você carro sabe? do sonho. É o carro do sonho que está passando. Sonhos alfa. Bar do período barroco não me alegra muito, não me agrada, assim. Eu prefiro mais clássico, romântico. Ai, eu gosto tanto. Gosto de Vivaldi. As quatro Ai, Vivaldi é... estações. Ai, As Quatro Estações é uma das minhas preferidas. Apesar de eu não Ai, gostar tanto do maravilhoso. barroco, eu gosto muito essa obra, pra mim, é uma das... Eu acho incrível, principalmente a interpretação do Sandy Júnior. É porque o outono é sempre igual. Ai, cara, eu gosto. Mozart, Beethoven, aquelas, né? Agora vamos mudar de tema já do podcast. Agora é clássicos do... Clássicos. Mas assim, falando em música, em engenharia, você já viu algum projeto onde a engenharia se utilizou da música como um pilar ou... Olha, não. Olha, Não, mas joguei na roda. Não, deve ter. Olha, isso daí é interessante. Eu vou procurar, hein? Vou dar uma pesquisada. Porque assim, vou falar spoilers, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, se lascou. Azar. Tem aquela série do How I Met Your Mother, Ai, meu onde Deus. tem um episódio que eles estão num museu. Eu não sei se esse museu existe, eu acho que é capaz que exista, né, lá em Nova York. Que dependendo da onde você está no museu, se você sussurrar, a pessoa do outro lado do salão escuta o que você está falando. Então, eles usaram, né, a acústica, né, toda uma engenharia de som para o ambiente, para a construção do salão do museu, do salão principal. Eu não sei se esse museu existe, tá, gente? Me perdoe, mas é um recurso muito legal, porque imagine, né, você fazer, sei lá, uma apresentação de coral num lugar desses, né? Sim. Como é que fica? Com E certeza. foi a engenharia ali, né? Porque é para você usar ali, tipo, os comprimentos de onda e som e isso- tudo mais, né? Isso está presente, assim, em teatros, né? O teatro é projetado pensando nisso, na acústica. Deixa eu pensar em outros lugares. Aqui em Curitiba tem muito lugar assim que não foi criado para música necessariamente, mas depois foi adaptado. Por exemplo, a Capela Santa Maria era uma igreja. Hoje fazem recitais, fazem concertos lá. Eu não sei se foi adaptada, mas ela antes era uma igreja. Então, talvez tenha acontecido. Eu vou dar uma procurada nisso. Achei bem interessante. Sim. Hein? Ai, lá é maravilhoso, né? Já fui em algum concertinho lá, já até cantei lá. Ó, E sabe o que eu lembrei? Lembrei aquelas pirâmides que tem no México. Tem uma que é no Chichén Itzá, que é uma daquelas pirâmides lá do 2012. Dos maias? Eu não sei bem se era maias, se Eu era sempre astecas. confundo, gente. Tem os maias, os astecas e os incas, mas eu acho que México é inca, se eu não me engano. Ai, menina. Ou asteca. não Enfim. faço ideia. Gente, deleta nosso Enfim, conhecimento. não sabemos quais dos povos originais que estavam lá, que construíram a pirâmide do Chichén Itzá, mas só exaltando a evolução da engenharia que eles tinham para construir as pirâmides, né? Conheço pessoas que já visitaram lá e que eles falaram que tinha um lugar específico que você ficava próximo da pirâmide, que se você batesse uma palma, o eco da sua palma parecia um assobio. Você batia uma palma e daí você ouvia um assobiozinho. Agora, me pergunta como é que acontece isso? Você vai ter que ir pro México para descobrir. pra ver se é verdade primeiro, né? Primeiro ver se é verdade. Nossa, Exato. mas é interessante, né? Isso que é bacana da engenharia. Tem muita coisa. Gente, é difícil de pontuar tudo que dá para fazer, porque é muita questão assim, eu quero criar algo, eu vou aplicar todo o meu conhecimento técnico, científico naquilo e vou fazer acontecer. Então, tudo é possível. Desde que esteja dentro do orçamento. Desde que exista. Tô brincando, Obrigada gente. por me lembrar disso. Bom, será que agora a gente vai para aquele outro quadro? Eu acho que já tá na hora, hein? Se prepare agora, Giovana, para o nosso quadro. Se inspira e se vira. Eita. Praticamente o Se Vira nos 30 aqui do Inspiradas Podcast. Ainda bem que não é nos 30, porque a gente dá uma colherzinha de chá aí pra vocês.
Mas vamos lá, André, explica para nossa amiga. Então, Giovana, o nosso Se Inspira e Se Vira é uma forma da gente tentar demonstrar, de uma forma mais lúdica, é óbvio, mas assim, de que todo mundo é criativo, né? Todo mundo tem criatividade. Só que aqui a gente pressiona a pessoa em minutos e ela tem que criar. Mas não se preocupe, tá trancada ali a porta, né? A gente pediu pro Ronaldo ninguém trancar por sai aqui. fora, né? A porta que já parece uma porta de frigorífico. Brincadeira, tá? Mas a gente super te ajuda, não se preocupe, você não está sozinha. Tá bom. Né? A gente pode até cantar uma música, assim, dar as mãos e cantar. Vamos construir Uma ponte em nós. Viu, ó? Pegaram a referência aí, né, gente? Construção Muito civil, bom. né? Então, assim, a gente vai falar uma situação e você precisa ou se sair dessa situação ou dar uma solução para um problema que a gente vai dizer para você. Vamos lá, então. Qual dos problemas nós vamos apresentar? A gente selecionou 2 problemas no nosso hall de problemas insolúveis da humanidade, que veio direto da editora Vozes da minha cabeça. E vamos lá. Qual que é agora o seu primeiro desafio? Primeiro, né? Já faz vários para você. Brincadeira, não sei se vai ser vários. Vou pensar no seu Tá. caso. Ai, se eu me sair bem, um só, né? Se for mal, continua para não piorar. Muito bom. Vamos lá. Qual seria a melhor obra pública para habitantes da Lua? Vamos dizer que aqueles habitantes da Lua, os lunáticos, eles foram descobertos. Tipo, as crateras que tem na Lua, descobrimos que sim, existem seres vivendo lá. E agora vão ter que ter construções públicas para eles. E aí, Giovana, se vira. Considerando que a gravidade é diferente, né? Não, mas se eles estão aqui na Terra, eles vão ter que se adaptar à nossa gravidade. Não, eles moram lá. Eles só vieram falar. A gente que foi lá e deu um oi, falou: olha, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá, para construir na Lua. Na Lua. Ah, vamos levar uma obra do Oscar Niemeyer para eles. Vamos levar o Museu do Olho para eles. Eu acho que fica num formato legal, vai combinar com o ambiente. Eu acho que eu escolhi o Museu do Olho ou alguma outra. Eclipses nunca mais vão ser os mesmos. Não, vai ter uma pontinha ali. Olha, e eles vão poder ver a Terra a olho nu. Ai, desculpa, gente. É que tá tarde hoje a gravação, tá? Eu tô com sono. Tá tarde. A gente não falou bom dia, boa tarde, boa noite. Mas aqui no caso é boa noite. E é isso. Vamos pra próxima? Acho que dá pra fazer outra. Eu também acho. Vai, André, joga na fogueira. Então, Giovana, como você desenvolveria um instrumento musical usando técnicas de engenharia? Olha, primeiro que todo instrumento musical, ele usa técnicas de engenharia. Ponto. Como eu ia desenvolver, não faço ideia. Nossa, não faço ideia como que seria construído um instrumento. Técnicas de engenharia. André, você já tá querendo que a menina tenha formação em luthieria já, né? Você já quer que a menina faça um monte de coisa. Eu acho que se deveria usar, tipo, os principais elementos da engenharia de Física. matérias, tipo, de materiais para desenvolver um instrumento, tipo um vergalhão. Que tipo de instrumento você tá querendo primeiro? Pega uma viga, pega uns cabos de aço e faz aquele negócio... Como é que Coloca chama os aquilo? copos que enche cada um pouco com uma quantidade de Com água cimento lá. diferente. Coloca uma água, um aditivo de, sei lá, de concreto ali e faz. Pega uns cristais, daí coloca cimento dentro, daí depois passa uma aguinha em cima e fica... Já pode tentar ser a Miss Universo. Mas como que é o nome desse negócio que eu falei? Ai, gente, tô tentando lembrar. Como que é o nome desse instrumento, gente? Da capoeira? Ah, o berimbau. Berimbau. Ai, ó. Nossa, que absurdo. Por que você não construiu um berimbau? Um berimbau? Mas com Com vergalhão.
Aí você precisa de um guindaste pra Mas você está levantar falando com ele. técnicas de engenharia ou com instrumentos? Com instrumentos, não, com materiais da construção civil. Daí a betoneira pode fazer um som ali, né? Tá com os Ela negócios dentro rodando dela, ali, fica- girando. Já é um barulhinho. Ai, que maravilhoso. Eu fiquei pensando, você falou assim, criar um instrumento, daí eu já fiquei pensando com técnicas super avançadas, assim, tipo, nossa, pega um pote, assim, tipo uma embalagem de Toddy velha, abre, coloca umas pedras dentro, fecha. Usei todas as tecnologias possíveis e fiz um chocalho. Maravilhoso. E Exato. você, André, Um como caixixi. que você ia usar técnicas super complexas para Técnicas da fazer, engenharia? que nós não conhecemos? Ah, é que eu fiquei presa no vergalhão, né? Você ficou presa, amiga. Não, mas A com gente te ajuda a certeza, sair. com certeza tem todo esse estudo de mecânica, tem tudo isso que envolve engenharia. Mas não sei a fundo, assim, como que seria um instrumento. Acho que a gente vai ter que chamar uma pessoa de luthieria para Também acho. nos Engenheiro de elucidar. instrumentos. Engenharia de instrumentos, né? É É. muito importante. Tô Muito pensando se bom. a gente faz mais uma. Acho que dá para fazer. Eu acho que a Giovana tá tá muito feliz. Giovana está muito feliz. Eu tô procurando gente. saídas. Tô tendo uma Ela quebra o vidro duplo ali. ó. crise de pânico aqui. Ai, deixa eu pensar. Eu queria um relacionado com música, sabe? Poxa vida, André, você não falou que ia descolar um teclado aqui pra Giovana tocar pra nós? Ai, eu queria... Não, misericórdia, não me faz passar por Tocar isso. a música do E Danoninho. pedir hold the line aqui. Então, Giovana, Hum. e se a gravidade da Terra mudasse hoje para mais leve do que ela é, como seria as mudanças da construção civil? Nossa. Ela tá no vestibular. Nem a UEPG me fez sofrer tanto para passar no vestibular. Redação do Enem 2023. Primeiro, o que acontece se mudar a gravidade? Primeiro, todas as leis de física que a gente conhece hoje iam mudar, né? Newton, quem é Newton? Não existe mais. Einstein, já era, Um beijo. né? Então, gente, primeiro vai depender quanto que você quer de gravidade. Eu quero... Mais leve, acho que a velocidade da gravidade é mais ou menos 9 metros por segundo, né? 9,81 metros. 9,81 Se não me engano, metros arredonda por para segundo. 10. 10 metros por segundo. Aí ela vai demorar mais para chegar, então a velocidade tem que ser menor, né? Tipo, 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Gente, eu não sei, vocês estão com umas perguntas muito Tô assistindo muito umas The Big Bang Theory, paranoias. gente. Eu gosto de ficção científica, assim, mas... Desde que não precise Ai, ser eu Gente, para não resolver precisa- esse problema. Exatamente. Como assim? Não, mas é que tudo ia mudar, então eu não consigo pensar em algo assim tão... E eu acho que é legal pensar em dois cenários. Tipo, aquela, né, que tá já super... eu se com minha intrometendo no pós-graduação em negócio. engenharia. É, e com pós-graduação em engenharia universal, porque daí já tô falando de mudança de gravidade, entendeu? Eu fiquei pensando que seria duas coisas diferentes se, por exemplo, a Terra como ela tá hoje simplesmente alterasse a gravidade por algum motivo, e se a Terra sempre tivesse sido com uma gravidade diferente, que daí as coisas iam ser daí diferentes. Tudo ia ser diferente, Os materiais iam ser né? diferentes, tudo mais, o que é confortável pra gente sentar, o que não é, o que sei Será lá, que se né? a gravidade fosse menor, a gente ia envelhecer menos? Eu acho que sim, porque a nossa pele não ia cair. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu nem lembrei da engenharia aqui. Eu já pensei assim, será que minha pele ia estar melhor? Ai, engenharia de beleza. Engenharia do meu joelho aqui, que tem que... Nossa, a gente não ia ter problema no joelho. Sim, é menos peso. Mas aí eu não sei como Nossa. ia ficar a questão da engenharia. Na verdade, ia ser um problema, porque quem tem silicone não ia precisar mais ter. Isso é um problema? Ai, gente, tô brincando. É que eu viajei na maionese e falei, nossa, é porque, tipo, tudo cai, Tudo né? cai. Tipo, mas daí, se não vai mais cair, tipo, quem Não, mas coloca sili- porque caiu, lógico, que né? tem várias, gente- várias várias né? opções, Exatamente. Será que a gente ia conseguir voar? Eu acho que a gente ia pular, assim,
Mas o Superman... Aquelas, né? O Superman consegue voar porque no planeta dele, originalmente, a gravidade é muito mais forte do que na Terra. Porque no planeta dele ele não voaria, era isso, né? Isso, no planeta dele ele não ia conseguir voar, ele voa aqui. Porque... Mas daí vem o que você falou, se a gravidade é menor desde que a Terra é Terra, aí também não ia fazer diferença pra gente, né? Pois é, essa questão de andar, não ia dar pra voar, não. Talvez o nosso corpo fosse diferente, né? Mais pra achatado? gente... Não. Não sei. Mais comprido? Talvez mais, tipo, meio Avatar, assim. É só porque eu assisti Avatar ontem. Não sei, não faço a mínima ideia, gente. Por isso, a gente vai deixar aberto aqui, se você está ouvindo no Spotify, tem uma caixinha de perguntas. Como você acha que seria se mudasse a gravidade da Terra? Enfim, o que ia fazer de diferença na nossa vida? A gente vai deixar a caixinha lá aberta. Se você está ouvindo no YouTube ou em alguma outra plataforma que dá para deixar comentário, pode deixar seu comentário também, para a gente saber qual que foi a pira que passou aí na cabeça de vocês. Porque na nossa, vocês já viram que a pira foi longa aqui. Exato. Inspira. É aqui que nós estamos aqui para isso. Muito bueno, ladies and gentlemen. Agora vamos para o nosso encerramento, né? Vamos para o encerramento. Música triste. Vamos agora fazer a nossa última parte, que a gente começa uma frase e você termina ela pra gente. Tá. Então, a criatividade e a engenharia civil são o ponto de partida para a construção de um mundo melhor. Ai, que bonitinho! Vamos construir! Vai, Andréia! Uma ponte, nós errei. Era pra você fazer um back vocal assim, ó. Vamos construir! Tipo assim, era pra você ler a minha mente e fazer o que eu tava pensando. Como assim você não fez isso? Desculpa que não baixou o Júnior em mim. Giovana, muito obrigada por você ter se disposto a estar aqui conosco neste dia. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço muito o convite. Não gostei das perguntas. Nossa, feedback assim na cara da gente. Não gostei de construir na Lua. Não gostei de nada. Tô indo embora revoltada. Não gostei de construir na Lua. Antes tivesse recusado esse convite. Não, meninas, é brincadeira. Eu achei bem bacana trazer umas coisas assim diferentonas, porque sai do nosso mundinho, né? Inclusive, vai até para outros planetas. Vai para outros planetas, gente. Vai para a Lua, vai para um satélite. Mas eu gostei sei que a Lua não é um planeta, tá, gente? Eu gostei muito do convite, de trazer um pouco da engenharia para vocês. Isso é muito importante para mim, né? Sempre fui apaixonada por essa área. Hoje eu tento dar o melhor de mim no meu trabalho. Acredito que muita coisa legal pode ainda ser discutida na Lua, ou na Terra mesmo, né? Seja onde for. Na rua, na chuva, na Lua, nas na fazenda. calçadas ruins. Na Lua. É o Cebolinha cantando aqui de abelha. Na Lua, na chuva ou na fazenda. Daí não tem mais nenhuma palavra com R pra ter graça, né? Ou numa casinha de sapê. Então, esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. Nós temos mais conteúdo sobre criatividade em nossos canais. Sigam o nosso novo Instagram, @inspiradaspodcast, e fiquem por dentro dos nossos insights, conteúdos, artigos no blog e das novidades que estão aí surgindo nesse ano de 2023. Se você curtiu esse episódio, compartilha com quem você sabe que vai aproveitar este conteúdo. E se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar as suas estrelinhas para a gente. É isso aí, senhoras e senhores. Música de encerramento. Acabou, Ronaldo. Vai, André, agora vai dar certo. Vamos construir. Vamos construir uma ponte em nós. Uma ponte em nós. A gente tá tipo... Parece que a gente tá cantando We are the world.